Quero primeiramente saudar a todos os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Cá estamos para juntos prestarmos mais um culto de louvor, adoração ao Senhor e pregação da sua santa palavra. Ainda estamos impedidos de nos reunirmos lá em nosso templo, em nosso salão de cultos, devido à quarentena da pandemia Covid-19, mas nada nos impede de nos reunirmos em nossas próprias casas para juntos adorarmos a Deus, porque reconhecemos que o Senhor é o único Deus e Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. E o nosso desejo e a nossa oração é que Deus ministre profundamente ao seu coração neste culto, que a sua vida seja ricamente abençoada pelo Senhor através dos louvores, da adoração, da ministração da palavra, mas que acima de tudo o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado nesse domingo em nome do Senhor Jesus. Portanto, será um culto doméstico, mas estaremos todos unidos num só pensamento, num só coração, num só espírito, para juntos cultuarmos a Deus. E eu quero então, primeiramente, ler um texto na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Isaías, capítulo 12, onde faremos uma leitura devocional nesse texto bastante conhecido de todos nós. Isaías, capítulo 12, diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor e clamar o favor de Deus, então, para o culto desse domingo. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, todo o nosso coração, pelo privilégio que nos dás de podermos nos reunir mais uma vez em nossas casas, para juntos podermos adorar a Ti, louvar e bendizer o Teu nome, prestarmos culto ao Senhor, porque reconhecemos que Tu és o único Deus, Tu és o nosso Deus, e somente Tu és merecedor, és digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Aceita, ó Deus, este culto que a Ti estamos prestando, e rogamos que nos abençoes mais uma vez. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos aprender da Tua palavra, nós precisamos de Ti e queremos ser ministrados pelo Senhor, ó Deus, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado acima de todas as coisas. Então, Senhor, que haja esta visitação graciosa, poderosa do Senhor em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos, ó Pai, este culto em Tuas mãos, todas as partes dele, todas as participações, entregamos, ó Deus, aos Teus cuidados e rogamos que Tu fiques à vontade, ó Deus, entre nós e cumpras, ó Deus, aquilo que está no Teu coração através deste culto, em nome de Jesus. E para a glória do Teu santo nome nós oramos assim. E todo o Teu povo diz amém e amém, Senhor. Que Deus nos abençoe nesse culto. Nós teremos a ministração do louvor através da nossa irmã Ana Cabral, e o Rui. Haverá também a participação de vários irmãos com as suas canções. E depois então teremos a ministração da palavra do Senhor. E eu espero que todos sejam ricamente
abençoados por Deus através deste culto e que o nome do Senhor, acima de tudo, seja exaltado, seja glorificado, pois este é o grande desejo do nosso coração nesse domingo, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Cá estamos nós novamente para louvar o nome do nosso Deus, para nos reunirmos, ainda que à distância, mas reunirmos-nos em seu nome para o louvar, para o cultuar, para também aprender mais dele, para orarmos juntos. E nós vamos começar este nosso tempo de louvor, de adoração, pegando na lembrança que temos do que aprendemos na passada quarta-feira, com a história de Naamã, um homem que Deus tratou ao nível do orgulho, da idolatria e também da doença física. E no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós encontramos no versículo 15, já depois de Naamã ter sido curado, ele declarar que eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Nós queremos pegar neste versículo e transpô-lo para o nosso louvor de hoje. Nós vamos abrir o nosso Salmos e Hinos, no hino número 57, e queremos realmente enaltecer este Deus Supremo. Seja louvado. E é esse o desafio que lançamos nesta manhã. Que o nosso Deus seja louvado, que neste dia de hoje, neste domingo, o nosso Deus seja louvado, que em todos os dias da nossa vida Ele seja louvado. É um hino que exalta ao nosso Deus, que fala de alguns dos seus atributos, mas acima de tudo que nos convida à exaltação, ao louvor. Vamos então todos juntos cantar o hino número 57 dos nossos Salmos e Hinos. Nós vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus, a destacá-lo por aquilo que Ele é, e vamos pegar na meditação que a nossa irmã Mirtes fez na passada quarta-feira, no texto que ela leu em João 4, e muito especificamente nas palavras do Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus disse àquela mulher, e que disse no versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. E realmente é este o nosso desafio, nós sabermos a quem adoramos. Este corinho, que é o corinho número 180 dos nossos livros de cores, diz-nos que o nosso Deus é um Deus forte, não há outro como Ele. É um Deus de vitória, é um Deus de guerra, é um Deus poderoso. Este é o nosso Deus. E faz-se a pergunta, onde está o teu Deus? E é um momento de convicção pessoal. Eu sei que o meu Deus está no céu, mas também está no meu coração. O do mundo, esse já foi vencido, o meu ressuscitou. Então,
lançamos este desafio de louvarmos todos juntos ao nosso Deus, enaltecendo por aquilo que Ele é, mas também pensando quem é o nosso Deus, em quem nós temos firmada a nossa vida. Vamos lá, corinho 180 dos nossos livros de cores. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus da vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus da vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus da vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus da vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está vencido, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está vencido, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus da vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus da vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está vencido, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está vencido, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está vencido, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está vencido, mas o meu ressuscitou. Glória a Deus, o nosso Deus ressuscitou. Este foi um fim de semana especial para o nosso país. Assinalou-se ontem o 25 de Abril, comemorou-se ontem o 25 de Abril, uma data marcante para nós portugueses, no sentido da liberdade, da democracia. E nesse ano em que se deu a Revolução, 1974, foi precisamente o ano em que foi escrito o corinho que nós vamos cantar agora, que é o corinho número 68 dos nossos livros de cores. Também ele fortemente ligado à temática da liberdade, mas uma liberdade de uma escravidão que ainda permanece nos nossos dias. Este corinho remete-nos para o texto de João, também palavras de Jesus, e João no capítulo 8, a começar no versículo 31, diz-nos a palavra que Jesus já estava a falar aos judeus que tinham crido nele, que criam nele, e Jesus diz no versículo 31: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus mais à frente vai falando, e no versículo 34 ele mostra-nos que escravidão é que ainda existe hoje, nos dias de hoje, e que não é um regime militar ou qualquer manifestação que possa deitar abaixo. É a escravidão do pecado. Jesus diz-nos no versículo 34: tudo o que comete pecado é escravo do pecado. Mas no versículo 36 nós lemos o consolo que é: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós queremos cantar então este corinho número 68, muito especial para nós, não só pela época em que foi escrito,
debaixo das condições em que foi escrito, mas acima de tudo e muito mais, porque ele reflete estas palavras de Jesus e nos fala da verdadeira liberdade, da verdadeira escravidão que é o pecado. Vamos então louvar ao nosso Deus com o corinho número 68 dos nossos livros de cores. Vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares a linda melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que em nós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos, sós, sabei que em breve vem um novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, em que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ó, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. Amém. Pedimos aos irmãos que possam abrir o vosso livro de cores no corinho número 35. Corinho número 35. E vamos prosseguir com o louvor. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Amados, o texto bíblico em que basearemos a nossa meditação e reflexão neste dia encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 5, versos 1 a 18. Portanto, se você tiver aí com a sua Bíblia próxima ou em mãos, abra em João, capítulo 5, versos 1 a 18, onde nós encontramos as seguintes palavras. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse.
Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus nos abençoe na leitura, exposição e meditação na sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos por esta palavra que é viva, eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora. É uma palavra digna de inteira aceitação. Obrigado por esta palavra e pedimos que tu fales conosco, ó Deus, através dela. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da tua palavra. Por isso pedimos também que ilumines as nossas mentes para entendê-la, para compreendê-la e quebrantes os nossos corações para acolhê-la com humildade, de maneira que esta palavra, Senhor, ao penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser, possa gerar, provocar transformações, mudanças profundas, radicais, definitivas nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Fica à vontade, Senhor, entre nós e ministra esta palavra ao nosso viver. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Amados, a cura de um paralítico é uma passagem bíblica muito conhecida de todos nós e que traz às nossas vidas, aos nossos corações, nesses tempos difíceis, que nós temos vivenciado, de tantas inseguranças, incertezas e desesperança, uma palavra poderosa, transformadora, que nos levanta, anima, encoraja e enche o nosso coração de fé, de esperança e de disposição para partirmos para o enfrentamento de todas e quaisquer situações do nosso viver, porque sabemos que o Senhor está conosco, Ele não mudou e Ele é poderoso para transformar qualquer situação do nosso viver e fazer com que sejamos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Esse milagre registrado por João aqui nesse texto é o terceiro sinal dos muitos sinais, dos muitos milagres operados por Jesus por ocasião do seu ministério público aqui na terra. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, dos inúmeros, diversos sinais ou milagres de Jesus,
O apóstolo João, em cerca de 90 depois de Cristo, quando se encontrava na cidade de Éfeso, ele então seleciona esses milagres e registra neste evangelho que leva o seu nome. E ele também mostra, lá no capítulo 20, se você puder, abra comigo, em João capítulo 20, versos 30 e 31, qual era o verdadeiro, real propósito dos milagres ou dos sinais que Jesus Cristo operara. Diz assim o texto: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, os 7 que ele selecionou e registrou, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito dos milagres de Jesus é de gerar fé no nosso coração, para que creiamos, primeiramente, que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, preparado antes da fundação do mundo, e que foi prometido ao longo do Antigo Testamento e que se manifestou na história, trazendo grande salvação para a humanidade. Então, nós precisamos crer que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus que veio ao mundo. Mas também precisamos crer que ele é o verdadeiro Filho de Deus. E João deixa isso muito claro no seu evangelho, porque o propósito desse evangelho era também de combater a heresia gnóstica que estava se espalhando pela igreja e que negava a divindade de Cristo. Então nós precisamos crer que ele é o Cristo, é o Messias, e que ele é também o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo. O Verbo que se fez carne, se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nos proporcionou tão grande salvação pelo seu amor e pela sua graça. E ao crermos em Jesus desta forma, tenhamos vida em seu nome. O próprio Senhor Jesus declara: quem crê em mim tem a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 10:10, Jesus ainda diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, este é o propósito dos 7 sinais registrados por João em seu evangelho. Voltemos então para o capítulo 5 de João, que fala a respeito desse terceiro sinal, que é o sinal da cura de um paralítico. Diz o texto que estava havendo uma festa dos judeus, e o texto não diz exatamente qual festa era, porque os judeus tinham diversas festas. As 3 festas principais dos judeus eram a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, e a festa dos tabernáculos. Essas eram as 3 festas principais. Mas o autor não diz exatamente qual festa estava acontecendo. Mas o que é importante aqui é o fato de que Jesus subiu para Jerusalém com o propósito de estar presente nessa festa. E quando ele chega em Jerusalém, ele entra por uma das portas da cidade, porque a cidade tinha vários portais, que era a porta das ovelhas. E diz que próximo a essa porta havia um tanque, que era chamado em hebraico tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E esse tanque tinha 5 pavilhões. E entre então esses pavilhões, diz o versículo 3, que jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, várias pessoas de vários lugares com as mais diversas realidades, situações, necessidades e expectativas no seu coração. Eles estavam ali porque havia uma crendice popular de que em algum momento
desceria um anjo do céu, moveria as águas, e quem entrasse primeiro nessas águas movidas pelo anjo seria curado. O primeiro que entrasse receberia, então, a cura para a sua enfermidade. Era nisso que eles acreditavam, porque eles não conheciam a Jesus. E dentre esses enfermos que estavam ali, havia também esse homem, conforme diz o verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Então ele vivia nessa situação triste, angustiante, paralisante durante 38 anos da sua vida. E diz o verso 6 que quando Jesus então passa por ali, ele avista este homem. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então, dentre todos os enfermos que ali estavam, Jesus Cristo escolheu exatamente este homem porque tinha um propósito para a sua vida. Então, Jesus olha para ele e faz uma pergunta aparentemente óbvia, mas é uma pergunta revestida de um poder extraordinário, sobrenatural e transformador. Queres ser curado? Jesus pergunta para este homem. E ele então responde no versículo seguinte: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Estava ainda preso à sua religiosidade, estava preso ainda àquela crendice de que um anjo desceria do céu, moveria as águas, e se ele fosse o sortudo, né, de poder entrar, ou que alguém o colocasse lá no tanque nesse momento, ele teria a solução para o seu problema, a cura da sua enfermidade. É então que Jesus se dirige a ele e dá essa voz de comando, esta palavra poderosa que transformou completamente a sua história, a sua realidade e estabeleceu um novo tempo na sua vida. Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E diz o versículo 9 que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E esse milagre de Jesus na vida deste homem causou um grande impacto naquele lugar, naquela cidade, principalmente na vida dos judeus. Esse texto é rico em ensinamentos para nós. E através desta abordagem cristológica, né, e soterológica, o Senhor nos ensina grandes lições para as nossas vidas nesses dias e nesse tempo que nós temos vivenciado. Que lições nós podemos extrair desse texto? Bom, a primeira lição é que todos nós estamos sujeitos, sendo nós cristãos ou não, estamos sujeitos a enfrentarmos situações paralisantes em nossas vidas. São as lutas, as adversidades, as aflições, as tempestades, né, que muitas vezes surgem no nosso viver de forma inesperada e nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes as angústias e sofrimentos nos deixam caídos, prostrados, desanimados, paralisados, sem esperança, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. Então, o fato de sermos cristãos não nos torna imunes, isentos de enfrentarmos tais situações que nos afligem muitas vezes. O próprio Senhor Jesus declarou no mesmo Evangelho de João, capítulo 16, que no mundo teríamos aflições, ou passaríamos por aflições, mas que deveríamos e devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. Então, todos nós estamos sujeitos a situações paralisantes na nossa vida. E não importa o tempo em que essa situação perdure. Esse homem estava nessa situação há 38 anos. E, de repente, chega ali, diante dos seus olhos,
aquele que é Senhor do tempo e que é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, que deu a sua palavra de ordem e transformou completamente a vida, a história, a realidade daquele homem e estabeleceu um novo tempo no seu viver. Isso então nos leva para a segunda lição do texto, é que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E da mesma forma como ele agiu há quase 2000 anos atrás, na vida desse paralítico, deste homem desesperado, paralisado, ele pode agir hoje, na minha vida, na sua vida. Ele pode visitar de uma forma maravilhosa, sobrenatural, extraordinária, o seu lar, a sua família, e transformar completamente, plenamente a sua vida e as circunstâncias que envolvem o seu viver, porque Jesus Cristo tem em suas mãos o controle de todas as coisas e sabemos que basta uma palavra dele para que todas as situações se transformem. Ele não mudou. E assim como ele se dirige a esse paralítico e faz essa pergunta: queres ser curado? Ele pergunta então a mim e a você: queres ser curado? Queres ser restaurado? Queres ser salvo? Queres ser confortado, fortalecido, transformado? Queres ser curado? Pergunta Jesus. Se tu realmente queres ser transformado, queres receber esta bênção, este milagre de Jesus na sua própria vida, então é necessário que você também aprenda a tomar as atitudes certas diante das circunstâncias da vida. As atitudes que Jesus exige de mim e de você, como exigiu deste homem nesse texto. Então, meu amado, minha amada, ouça a palavra de ordem de Jesus. Ouça o seu comando que diz: levanta-te. Não fique caído, não fique prostrado, desanimado, desesperado, sem saber o que fazer diante das adversidades da vida. Não fique paralisado diante das adversidades. Levanta-te, diz o Senhor Jesus Cristo. Levanta-te desse estado de prostração e de derrota. Jesus está vivo, Jesus está presente, ele não mudou. E ele quer operar um grande milagre na sua vida. Então levanta-te com fé, com coragem, com ousadia, na presença de Jesus, plenamente certo de que Jesus é poderoso para transformar completamente a sua história. Então levanta-te. A segunda palavra de ordem é: toma o teu leito. Esse leito que ele carregava, que era uma maca, simbolizava 38 anos de derrota, 38 anos de prostração, de paralisia existencial. Então tome esse leito e livre-se dele. Você não precisa mais desse leito da derrota, da paralisia. Você agora está livre em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tome o teu leito e livra-te dele. Você não precisa mais deste leito que te prende ao passado. Agora você está livre, está liberto. E Jesus então abre diante dos seus olhos um caminho novo, um horizonte novo, cheio de alternativas, de possibilidades, de bênçãos, de conquistas, de realizações na presença de Jesus e para a glória dele. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Anda, porque Jesus te curou, Jesus te libertou, Jesus te restaurou, Jesus removeu da sua vida toda e qualquer barreira,
todos os obstáculos, toda a sua paralisia existencial e espiritual, Jesus removeu, e agora você, meu amado e minha amada, está livre para andar. Levante a cabeça, olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e tome posse da vitória que só Jesus pode lhe conceder e mais ninguém. Você agora está livre. Então anda, meu amado, anda, olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, e seja um homem, uma mulher, mais do que vencedor, mais do que vencedora nesta terra, em nome de Jesus e para a glória do seu santo nome. Então, se você quer ver o milagre de Jesus acontecendo na sua vida, é necessário que você primeiramente ouça a voz de comando do Senhor Jesus Cristo, dizendo: levanta-te, toma o teu leito e ande. Mas, além disso, é necessário que você creia no seu coração que Jesus é poderoso para transformar a sua história. Então você precisa crer plenamente em Jesus e no seu poder para que o milagre aconteça no seu viver. E em terceiro lugar, além de ouvir e de crer na palavra de Jesus, você tem que ter no seu coração a disposição de obedecer, de agir exatamente como o Senhor tem falado, como o Senhor tem determinado na sua palavra. Porque se você obedecer, então você vai encontrar plena vitória no Senhor Jesus Cristo e para a glória do seu santo nome. Esse homem paralítico encontrou o Senhor do tempo, que mudou a sua realidade, que transformou a sua história e que estabeleceu um novo tempo na sua vida. O verso 9 diz que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Jesus, então, estabelece um novo tempo, uma nova história na vida deste homem. Abre diante dos seus olhos um caminho novo, cheio de alternativas e possibilidades na presença de Jesus, e faz deste homem prostrado, paralítico, derrotado, um novo homem, um homem vencedor, para a glória do seu santo nome. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus, ouça a voz de Jesus, creia nele e no seu poder e obedeça a sua voz de comando, obedeça a sua palavra e seja mais do que vencedor nessa terra para o louvor da glória do Senhor. Que ele o abençoe abundantemente nesses dias. Que haja essa visitação poderosa e graciosa do Senhor na sua vida, no seu lar, na sua família, transformando a sua história para a glória do seu santo nome. Fique na paz de Deus. Graça e paz, igreja. Deus os abençoe nesta manhã, abençoada por Deus, e neste dia também seja um dia abençoado para cada um de nós. Deus está aqui, amém? Se movendo entre nós, mudando destinos, Deus está aqui e nós o adoraremos por Ele estar aqui e em qualquer lugar onde a sua igreja está e permanece. Aleluia! Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei.
na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Nós estamos então chegando ao final de mais um culto e queremos desejar a todos os amados irmãos e irmãs uma semana feliz, abençoada, com muitas vitórias, conquistas, realizações, uma semana vivida na presença de Deus e debaixo da sua bênção. Queremos lembrar que na quarta-feira teremos mais um culto em direto, a nossa live às 20 horas na quarta-feira. Então participe e convide outras pessoas também para participarem através do Facebook. E no próximo domingo nós ainda não teremos condições de nos reunirmos em nosso templo, e assim que nós tivermos então respostas e definições, informaremos aos amados irmãos. Eu sei que todos estão com muitas saudades, com muita expectativa no coração de poder retornar ali, na nossa casa de oração, em nosso salão de cultos, para juntos celebrarmos ao Senhor. Essa saudade é muito boa, que possamos então voltar muito mais animados, muito mais fortes e dispostos a estarmos juntos e escrevermos a história da nossa igreja. Continue a orar pela igreja,
que nesse mês de abril completou 109 anos de vida, de existência e de testemunho fiel e eficaz do Evangelho de Cristo Jesus em Ponte de Sor e a partir de Ponte de Sor. Quando voltarmos, nós então estaremos vendo uma data em que possamos celebrar os 109 anos, né, de existência da nossa igreja. Então, um beijo no coração, né, de todos, uma semana abençoada para todos os amados irmãos e irmãs. Recebam a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Fiquem na paz. Meu Jesus, me ampara dia a dia, pois comigo sempre está. Nos perigos sempre Ele me guia, e sossego e paz me dá. Sim, Jesus me ampara até a morte, quando o mal me vier cercar. Ele é minha força e esperança,